Estamos gratos a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Nada melhor do que estarmos na presença de Deus, né? Eu creio que o Filho de Deus, ele se alegra em estar num companheirismo, estar se alimentando a sua alma na presença do Senhor. Graças a Deus. Era para ficar à noite, eu agradeço a Deus primeiro por participar do culto de quinta, também na sexta, nós fomos ali, né? Temos um culto na casa da irmã Lourdes, foi uma maravilha, foi muito bom. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui juntos para adorarmos nosso Deus na beleza de sua santidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Era para ficar à noite, mas devido ao fluxo de saída daqui para Belém, a minha irmã quer ir embora e eu sou o motorista, né? Então tem que ir também, tem que ir dirigindo para ela. Para ela não, para nós. Ela trabalha e hoje e amanhã a saída daqui é terrível. Depois de chegar de Mosqueiro para frente, só a misericórdia de Deus. Mas graças a Deus por isso, né? Eu gostaria de ler um salmo. Eu gosto muito deste salmo. É um conselho muito bom. É muito conhecido para quem gosta de ler os salmos. E a cada vez que a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho. O profeta diz que nós temos que pegar... Disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos que ler. Vou ler um Salmo 15. Vamos ler o Salmo do Senhor Jesus Cristo. Se alguém puder ficar em pé em reverência, não a mim, mas a palavra do Senhor, fique à vontade, amém? Que toda a honra e toda a glória seja dado a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Salmo 15, quem já achou, diga amém. Quem não achou, continue procurando. Louvado seja Deus. Há uma pergunta, disse o patriarca Davi, falando ao Senhor, isso no Salmo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele fez um questionamento ao Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? E quem morará no teu santo monte? O demais eu vou ler, os irmãos podem haver sentado. Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor dos altos céus receba nossa gratidão, Senhor. Esse salmo tão glorioso vivifique em nossos corações. Que possamos, Senhor, nos encher da tua graça e do teu poder pela tua palavra. Ó Deus, abençoa no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai, meus irmãos. Então veja, amados irmãos, o Senhor, Ele fala e Ele mesmo responde ao coração do Davi o que ele perguntou, e a cada um de nós, chegou aos nossos dias, temos o privilégio e a alegria de saber que o Senhor nos ensina como morar no seu, que habitará no seu tabernáculo, e também como morar no seu santo monte. Então isso é algo assim muito especial. Eu gosto muito disso, pastor, porque eu vejo aqui uma coisa tão especial que o Senhor trouxe para nós. Então aquele mesmo responde para cada um daqueles que querem morar no tabernáculo do Senhor, e para aquele que quiser habitar lá no tabernáculo do Senhor e morar no seu santo monte, ele diz: quem morará? Quem habitará? E quem morará? Ele diz: aquele, preste bem atenção, amados, se você já leu o Salmo, mas preste atenção nessa aqui: aquele que anda em sinceridade. Aquele que anda em sinceridade diante de Deus, mas e pratica a justiça, não a injustiça, mas a justiça. Aquele que realmente é sincero diante de Deus, como disse o Senhor falou ao irmão Brana: se tu fores sincero diante de mim, nada ficará, nem um câncer ficará diante de ti. E como ele procurou andar com sinceridade, como Davi andou, segundo o coração de Deus, o profeta desta era procurou fazer o melhor que pôde para o Senhor. Então tudo quanto era enfermidade caía por terra. Por essa razão que temos que ser sinceros diante de Deus, no que falamos, como vivemos, das maneiras que praticamos,
tem que ser com sinceridade e praticar justiça, não fazer injustiça às pessoas, mas justiça. E falar verozmente, segundo o seu coração. Amém? Segundo o coração de Deus. Porque geralmente nós estamos falando, no nosso coração só falamos coisa tola, falamos tolice. Esse é o normal do ser humano, quando fala humanamente. Mas como falamos pelo Espírito Santo, falamos segundo o coração de Deus. Amém? E tem mais. É só isso que para fazer? Não, tem muito mais. Aquele que não difama com sua língua. A palavra de Deus diz que a língua é como um fogo consumidor. Com elas abençoamos e com elas amaldiçoamos. O Senhor diz que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E é um membro do corpo que o homem não domina. Ele pode controlar, mas não domina. O Senhor disse, o homem que domina a língua, esse tal é justo. Porque ela não tem osso. Então veja bem, não difama com sua língua. Vamos falar o que é bom, falar bem das pessoas. Se não pode falar bem, também não fale mal. Como disse o profeta de Deus, não fale mal do pastor, não fale mal do seu irmão, não fale mal do vigário, porque ele não está ali para se defender. Não é verdade? Por exemplo, eu chego ali, eu vou falar mal daquele irmão lá, eu vou falar mal com o irmão ali, aquele cara, aquele irmão, eu não gosto dele, ele é isso, aquilo, outro. Ele não está lá para se defender, entendeu? E é pecado. Então, o que eu estou fazendo? Se fizer uma coisa dessa, se nós fizermos, estamos difamando com a língua, estamos realmente arrumando o pecado, entendeu? Para que naquele dia nós prestarmos conta diante de Deus. Nem fazer mal ao seu próximo. Por isso que a Bíblia fala, podemos fazer o bem e não o mal. Porque se nós fizermos o mal, a palavra de Deus diz, se tu fizeres o mal não se aparta de ti, e ele te persegue até te tirar do corpo. Não adianta eu fiz, não senti nada, mas não se preocupe que a conta veio. Eu disse, se tu fizeres o mal não se aparta de ti, e ele te persegue até te tirar do corpo. Louvado seja Deus. Por isso que Deus é justo, ele faz justiça, e ele nos ensina, temos que ser justos também. Sei que nós por nós mesmos não somos, mas o Senhor, quando está em cada um dos seus filhos, nós nos tornamos justos também. Glória a Deus. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Mas aquele vídeo dizia, olha só, fulano ali e tal. Eu digo, é mesmo, irmão? Cara, é verdade mesmo. Eu estou aceitando aquilo, entendeu? Nós não devemos aceitar esse tipo de notícia, esse tipo de coisa. Temos que repreender. Tem um pregador, venerável pregador, o qual eu admirei muito e admiro até hoje, mesmo ele tendo passado, o Senhor tenha recolhido, o reverendo Moura, uma coisa que ele me ensinou. Irmão, se alguém vai falar de alguém para você, diz, irmão, vamos orar. Deixa eu de joelho 1 hora orando, Senhor, glória a Deus, você está cansado mais hora, vamos orar mais 1 hora. Nunca mais ele falar de ninguém para você. Quando ele pensar, vou falar alguma coisa, não, ele vai fazer orar, entendeu? Então, não temos que fazer isso, não aceitar também, entendeu? A afronta contra o seu próximo, contra o irmão. E aquele cujos olhos e repóbrio é desprezado. Não fique triste quando você for desprezado. Alegre-se, porque o Senhor o contempla cada um dos seus filhos. E a mão do Senhor, diz a palavra de Deus, está sobre o justo da terra. A mão do Senhor está desse jeito, guiando o seu povo na terra. Amém? Apaziguando, consolando. Agora, o inimigo, o trabalho dele mesmo é destruir. É entrar para destruir, mas o Senhor é diferente. O Senhor, ele guarda o seu povo. Amém? Louvado seja Deus. Então, veja bem. Aquele
que honra, o repobre é desprezado, mas honra os que amam, honra, deixa eu ver aqui, os que temem ao Senhor, aquele cujos olhos repobre é desprezado, mas honra os que amam ao Senhor. Amém? Se nós amamos ao Senhor, então nós temos que honrar aquela pessoa, porque realmente ele é um embaixador de Deus na terra. É um corpo, um membro de Deus na terra, fazendo parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, caminhando aqui, preparando para o arrebatamento. Amém? Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus, ele diz, eu sou um Deus, o único Deus, e não muda, e não há sombra de variação. Mas se nós somos filhos de Deus, membros do seu corpo, nós também não temos que mudar. Nós temos que permanecer como o Senhor determinou, mesmo sendo fraco, tudo aquilo que aconteça na vida da gente, temos que permanecer do mesmo jeito, a mesma pessoa, não aquela que era antes, mas aquela que o Senhor transformou. Amém? E aquele que não empresta seu dinheiro com usúria, com ganância, nem recebe peita contra o inocente. Se a pessoa chega, fulano aqui criticando alguém inocente, falando mal do inocente, tentando fazer alguma coisa contra uma pessoa que é inocente, ele também não morará no tabernáculo do Senhor. Ele jamais, não vai nem ver. E quem faz isto nunca será abalado. Quer dizer, quem pratica toda essa justiça, ele nunca será abalado. Ele vai permanecer para todo sempre com o Senhor, porque o Senhor se agrada daqueles que isso praticam, aqueles que fazem dessas coisas e não pratica esse tipo de iniquidade, nem contra o seu irmão, nem contra o seu próximo. Se nós não pudermos falar bem, não falamos mal. Amém? Agradecemos a Deus, oramos pelaquela pessoa, para que aquela pessoa possa um dia, se tiver eleição, ser salva. Porque muitas vezes a pessoa pode ser um eleito e a gente, com uma palavra, a gente mata aquela alma. Por essa razão, temos que ter muito cuidado com o que falamos, com o que fazemos, porque o Senhor, ele disse que o homem, geralmente, nós olhamos com os olhos carnais, mas o Senhor, ele olha com os olhos espirituais. Ele disse, eu não olho como o homem olha, eu olho com o olho do coração. Ele olha com amor. Quando ele apacenta, ele acalenta, o Senhor vai nos ensinando para que nós sejamos consolados aqui, amém? Até aquele grande dia, quando o Senhor nos tomar daqui, para que possamos chegar lá do outro lado, e aí nós seremos felizes para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.